paz do Senhor. Eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Hoje você vai ouvir o testemunho da irmã Lolita. A irmã Lolita diz assim: tive um encontro com Cristo na altura dos meus 25 anos, quando eu estava no auge da vaidade. Eu me maquiava até para ir na padaria. Adorava usar jeans apertado, salto alto, biquíni, fazia alongamento de unhas, de cabelos, etc. Enfim, tudo que estivesse ao meu alcance para me tornar mais bonita, eu fazia. Quando conheci Jesus, ele refreou minha escalada em busca de beleza. Eu estava prestes a entrar para a academia mais cara da minha cidade, para começar a saciar o desejo de esculpir o meu corpo. Eu sonhava em passear de biquíni na praia com um corpão e ser a sensação. Mas esse plano foi esquecido porque Jesus entrou na minha vida e saciou minha sede de tudo. Minhas prioridades mudaram. Ao invés da praia, eu agora ansiava pelo domingo para estar cedinho na escola bíblica dominical. Não perdia um trabalho de oração. Fui batizada com o Espírito Santo com 6 meses de crente. E a partir disso também recebi dons. O mundo espiritual se abriu para mim. Eu tinha visões de olhos abertos e em sonhos. Com poucos dias de convertida, tive uma experiência com o inimigo. Ele me paralisou na minha cama. Eu estava acordada, de olhos abertos. Foi terrível. Depois de falar tudo o que ele quis e fazer as ameaças que ele quis, ele foi embora. Perguntei ao Senhor por que ele permitiu que isso acontecesse comigo. Ele me respondeu que era para que eu conhecesse o meu inimigo, saber com quem eu estava lutando, que a vida de um cristão não é brincadeira, que devemos batalhar e guerrear pela fé que uma vez foi dada aos santos. Deus sempre falou muito comigo. Nunca tive dúvidas sobre nada, porque desde que o Senhor me converteu, Ele me mostrou tudo claramente. Eu sempre pensei que Deus falava também com todas as irmãs do mesmo modo que falava comigo, mas descobri que não. Ou então Ele fala com elas em particular e elas ignoram, não sei. Mas comigo é assim. Eu olho para as minhas unhas e me pergunto: que tamanho será que eu devo deixar minhas unhas para agradar a Deus? Na mesma hora o Espírito Santo responde ao meu coração: onde terminam os seus dedos? Ou poucos milímetros a mais, só isso. Pode cerrar aí. Onde terminam os seus dedos é onde devem terminar suas unhas. Passou disso é vaidade. Os seus dedos são o limite das suas unhas. Eu dizia amém, Espírito Santo, e obedecia. E porque eu obedecia, o Senhor continuava falando, porque Deus não fala com quem não o quer ouvir e obedecer. Sobre saias eu perguntei o tamanho a Deus, mas isso depois de 10 anos de convertida. Eu já sabia, porque no dia em que Deus me salvou, eu troquei calças por saias nos tornozelos. Houve um tempo em que minha fé se esfriou e passei a usar saias nos joelhos, mas eu sabia que estava errada. Então, tomei coragem e perguntei em pensamento ao Senhor: Senhor, que comprimento de saia agradaria mais a ti? Na noite seguinte, sonhei com uma mão apontando para os meus tornozelos e dizendo: é aqui o comprimento da sua saia, é aqui que deve ser. E eu até via uma saia minha, amarela quadriculada, que é longa. Ele usava ela para medir, para me mostrar que é aquele o comprimento da saia que eu tenho que usar. Eu até pensei assim: o que o Senhor tem comigo é no estreito. Salto alto, nem pensar. Deus me ordenou usar sempre rasteirinhas, para eu me manter na humildade, me lembrando que Ele gosta da simplicidade. Adornos, se eu usar, começo logo a me coçar. No máximo, eu uso um relógio. Da mesma forma, qualquer maquiagem. Eu tinha maquiagens aos montes e Deus me fez jogar tudo fora. E com certeza não foi para comprar tudo de volta.
Minha relação com Deus era assim, muito fácil, muito simples, objetiva e direta. Nunca precisei orar, jejuar, clamar, me humilhar para Ele me revelar essas coisas. Essas coisas não. Deus sempre deixou claro para mim que me tirou do mundo para que eu fosse diferente do mundo. Porém, Deus nunca me falou nada sobre o meu cabelo. E por isso eu também nunca perguntei. No entanto, há algum tempo atrás, comecei a interrogar a Deus sobre isso. E para minha admiração, Deus não me respondeu logo, imediatamente. Talvez porque eu não fosse capaz de suportar a sua resposta. Mas Ele começou a me responder com visões e acontecimentos, como por exemplo, uma irmã em nossa igreja ia casar. No dia do casamento, fui à casa dela para acertar uns pontos do vestido, ajustar a cintura, porque eu sou costureira. Ao chegar lá, eu a vi totalmente diferente. Ela havia pintado o cabelo de loiro, porque quis mudar o visual, disse ela, para a ocasião. Eu me senti contrariada com aquilo, incomodada, não sabia exatamente por quê. Ajustei o vestido e fui embora me sentindo mal. À noite na igreja, durante o casamento, eu estava na terceira fileira do conjunto de senhoras, quando anunciaram a entrada da noiva. De longe, eu a vi de braços dados com seu pai, mas comecei a reparar em mosquitos voando ao redor da cabeça dela. Eu estranhei aquilo. Olhei para as cabeças dos demais, mas estava tudo normal, sem mosquitos. À medida que ela se aproximava do altar, eu olhava para ela e via os mosquitos aumentando. De repente, eram besouros. Depois, quando ela estava mais perto, eu olhava e via bichos subindo pelos cabelos dela e entrando e saindo pelos ouvidos. Era uma visão tão escabrosa que eu achei que iria desmaiar. Então, sumiu aquilo tudo. Eu não contei a ninguém e guardei somente para mim e fui orar a respeito. Outra vez fui visitar uma igreja e no banco que estava à minha frente estava uma irmã com cabelo de duas cores. Era assim, o cabelo dela batia no bumbum, mas metade era loiro e metade era preto. Eu pensei, que marmota é essa? Por que ela não corta isso? Por que não corta essa parte loira? Por que deixar essa coisa assim feia? O cabelo dela, do começo da cabeça, era preto até a cintura. Então, do meio para baixo, era loiro o restante. E enquanto eu olhava, o Senhor começou a falar comigo. Esta parte do cabelo loiro dela representa o tempo que ela não me servia. E a parte do cabelo preto representa o tempo em que ela me serve, em que ela abandonou a rebeldia. E eu não permiti que ela cortasse a parte loira para que hoje pudesse lhe mostrar e lhe ensinar isso aqui. E eu disse, sim, Senhor, e fiquei meditando naquilo. Deus usou a palavra rebelde. Então entendi que pintar o cabelo faz parte de todo tipo de rebeldia que o diabo incita as pessoas a praticarem contra Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Quando a luz que é Cristo resplandece, a pessoa sai das trevas e consegue ver o engano em que vivia. O cabelo daquela irmã dizia isso, antes do engano e depois do engano, antes de Cristo e depois de Cristo. Agradeci ao Senhor. Esse foi o segundo acontecimento. Um mês depois, eu fui a um congresso e lá estava uma pregadora famosa, bem vestida, bem preparada, formada e cheia de unção. A palavra foi uma bênção. Enquanto ela pregava, eu notei que ela tinha luzes no cabelo e pensei, e tu a aceitas, Senhor. Tu a vê e permite que ela pregue em cima do púlpito, que ela ensine, que ela seja exemplo para nós. Acho que tua graça é infinita. Tu perdoas os que estão no erro. Não é algo que tu não perdoes. E fui para casa. Quando cheguei, fui ver algo no computador antes de dormir. Apareceu um testemunho de uma missionária chamada Genesi, se não me engano. E era sobre corte e pintura de cabelo, mas eu não abri, não havia procurado nada sobre o assunto. Já ia fechar o computador, quando chegou uma mensagem no celular. Era uma postagem no grupo de senhoras da igreja, no WhatsApp.
Alguém havia postado o mesmo testemunho da missionária Genesi. Eu olhei para o celular e olhei para o computador e pensei, não pode ser. Então dei o play no testemunho da missionária e fui ouvir. Fiquei impressionada, perplexa. Tudo o que ela falou respondeu ao meu questionamento a Deus naquela noite. Se Ele perdoa, se Ele suporta. Para quem já ouviu o testemunho da missionária Genesi, sabe que Deus pediu que ela parasse de pintar o cabelo. Ela desceu ao inferno e o Espírito Santo falava claramente que era por causa da pintura de cabelo. Apesar dela tentar argumentar com Deus dizendo que era crente fiel, o Senhor falou a ela que por causa de mínimas coisas, isso mesmo, mínimas coisas, muitos crentes perderiam sua salvação. Eu fiquei horrorizada, temi, e meu temor foi tão grande que fui me ajoelhar e pedir, misericórdia, meu Deus, que eu nunca me desvie, que eu nunca sinta vergonha dos meus fios brancos, a ponto de ser escravizada pelas tinturas e me torne rebelde contra ti. Agradeci a Deus. Agora venho contar a vocês sobre essa experiência com Deus. E que Deus tenha misericórdia de todas nós. É muito difícil hoje em dia convencer os cristãos a andar na santidade, sendo que nós já nascemos nessa cultura, a cultura da vaidade. Mas é importante levarmos em consideração o ensino da palavra. O Senhor diz, sede santos como eu sou santo. E santidade, minhas irmãs, não é nada mais, nada menos do que separação. No que você puder se separar do mundo, se separe. Rompa com todo tipo de vaidade, com todo tipo de corrente, com todo tipo de escravidão. O Senhor te chamou para ser diferente. Seja santo, porque o teu Deus é santo. Amém?